Amém, irmãos? Graça e paz, amém? Quantos aí podem dar glória pela comunidade que a gente tem? Glória a Deus! Amém. Pela comunhão que nós temos, pelo amor que nós temos uns com os outros, não temos dificuldades de nos mudar para melhorar a vida para outros irmãos. Amém? O que eu queria falar aqui, eu preparei uma palavra aqui sobre olhando para Jesus. Não. Olhando para Jesus. Só que, antes de falar, eu tenho que dar uma palhinha sobre a minha última pregação na casa da Ramira. Quantos lembram? Acho que ninguém lembra, que faz mais de 2 anos. Mas eu vou falar mesmo assim. É sobre... Deixa eu ver o título que eu coloquei aqui. É sobre deleitar-se em Jesus. Deleitar-se em Jesus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmos 37:4. Já estou aqui. 37:4. Eu vou aproximar. Amém? Posso ler? Salmos 37:4. Peraí. Amém? Eu vou ler aqui. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém? Esses desejos que o salmista está falando aqui, não são os desejos aqui dessa terra, que passarão, de uma hora para outra passarão. São os desejos eternos, os desejos que vão ficar para sempre. Quais são esses desejos que a gente tem? Nós temos desejo por amor, desejo por aceitação, desejo por fazer parte de algo maior, desejo por ser importante. Eu vou contar uma coisa para você, gente. Deus fala aqui na palavra que no final a gente nós estaremos na presença do amor. O amor, Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Quer se sentir mais importante que isso? O Criador do universo vir com as mãos dele e enxugar dos nossos olhos toda lágrima. De ser importante. Além de Deus saber todos os fios da nossa cabeça, saber todos os dias de nossas vidas, saber de tudo. Importância. Uma importância maior é a gente receber o título de filhos de Deus, filhos do Criador. Amém? Eu acabei queimando partes aqui. Eu trouxe aqui o significado de deleitar-se. Eu vou ler aqui. Deleitar-se, carinho, ocasionar prazer e deliciar-se. Aqui fala que Vou falar aqui
uma frase que eu anotei aqui. Deleitar-se no Senhor implica em adorá-lo da forma apropriada. Então, se não estivermos nos deleitando no Senhor, na palavra do Senhor, nós não estamos adorando como Ele quer ser adorado. Amém? Pronto. Indo para o meu segundo ponto aqui, ainda sobre deleitar-se no Senhor. Salmos 48 e 9. Aqui eu coloquei deleitar-se na palavra do Senhor. Na palavra, não, na sua vontade agora. Na sua vontade, está escrito aqui. 8 e 9, né? Um pouco ali na frente. Amém? Posso ler? Agrada-te de fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Proclamei as boas novas da justiça na grande congregação. Jamais cerrei os meus lábios. Tu o sabes, Senhor. Aqui fala sobre em todos os lugares que a gente estiver, independente de se estivermos juntos ou não, nós declararmos a palavra do Senhor a todos que querem ouvir. Amém? Eu separei uma outra. João 4, 32 a 34. Amém? Posso ler? Não, aqui não. É 34. Cadê? Essa parte aqui é depois todo mundo conhece a passagem lá da mulher no poço. 32 a 34. Deixa eu ler. Mas lhes disse: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. Diziam os discípulos uns aos outros: porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Quantos aqui já jejuaram? Então, quando a gente jejua assim, mesmo estando vazios por dentro, nós nos sentimos saciados. Por que isso? Porque estamos fazendo a vontade do nosso Pai, que é comer a palavra dele, quer fazer a sua vontade, fazer as suas obras aqui na terra. Amém? Vamos
Terceiro ponto. Deleitar-se na sua palavra. Voltando em Salmo 119. Versículo 16. São muitos versículos. 16. Diz assim. Vou ler aqui. Recrear-me-ei nos teus estatutos. Não me esquecerei da tua palavra. Agora 24. Também os teus testemunhos são o meu prazer, e os meus conselheiros. 32. 32 não, 35. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque neles tenho prazer. 47 agora. Recriar-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. A palavra do Senhor. Aqui ele fala para não nos esquecermos, andarmos na palavra do Senhor, em todos os lugares que nós formos. Amém? Quem aqui é pai? Opa, eu não. Quem aqui é pai? Então, você sendo pai, o amor que você tem pelo seu filho não muda, independente do que ele fizer. Amém? Mas você fica feliz quando seu filho faz o que você diz para fazer, quando ele anda na sua palavra e quando ele entrega o amor para você. Quando ele faz essas coisas, ele entrega o amor dele para você, dizendo tipo assim: eu sei que o que o Senhor quer para mim é melhor do que qualquer coisa que eu faça. Então eu vou fazer a tua vontade, vou andar na tua palavra. Isso traz amor aos nossos pais, amém? Espera aí. Deixa eu ver. Aqui, Salmo 119, 43. 43. Amém? Posso ler? Aqui. Aflição e angústia se apoderam de mim, contudo, os teus mandamentos são o meu prazer. Os teus mandamentos são meu prazer. Então, sentir prazer na palavra do Senhor implica também em adorá-lo da forma certa. E aqui, não está aqui, mas eu quero voltar lá no Salmos 1. Aqui. Amém? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor,
e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Aqui ele é uma promessa dele, é uma promessa de Deus para a gente. Se não andarmos no conselho dos ímpios, quem é o nosso conselheiro, gente? Jesus. Obrigado. Peraí, quem é o nosso conselheiro? Quem é o nosso caminho? E ao redor de quem a gente deve estar? E quando nós fazemos isso, aqui não está falando que ele será como a árvore, ele é como a árvore. Então, ele é como a árvore plantada junto às correntes. Alguém aqui já viu com os olhos uma árvore plantada na frente de uma corrente? Na frente de uma corrente de rios? A minha mãe já viu. Como que essa árvore é, mãe? Ela é grande, ela é forte, parece que nada vai abalar ela. Independente do que acontecer, ela não vai sair do lugar, porque a raiz dela é forte. Assim é aquele que ouve os conselhos de Deus, anda no caminho que Deus colocou para essa terra e se rodeia das pessoas que Ele colocou em nossas vidas. Amém? Agora, o meu quarto e último ponto da minha pregação anterior: ser fartos com sua glória. 1 Coríntios 10, 31. Foi demais. Amém? Posso ler? Então, aqui está assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Alguém aqui come sem sair do lugar? Come sem ir para pegar comida? Alguém aqui consegue a comida sem trabalho? Vamos, por exemplo, um lavrador. Ele consegue a comida sem plantar? Não. Aqui ele está falando, portanto, quer comais ou quer bebais, mas é muito mais profundo que isso. Fazer tudo para a glória de Deus é tudo mesmo. Tipo, você ir plantar, fazendo isso para a glória de Deus. Você ir trabalhar é para a glória de Deus. Você ir comer é para a glória de Deus.
até outras coisas, não sendo comida ou bebida. Você ir andar para a glória de Deus. Você ir para a academia para a glória de Deus. Você jogar tênis, futebol, essas coisas, para a glória de Deus. Diante de todas essas coisas, vocês têm duas opções de viver. Ou fazer tudo isso que eu falei, com a mentalidade assim: Deus não me deu nada. Tudo que eu estou fazendo pela minha própria força. Eu sou independente. Ou você pode fazer com a mentalidade assim: glória a Deus por eu ter um corpo que consegue correr, pular, se exercitar, se alegrar, sentir prazer. Glória a Deus por tudo isso. Vocês têm essas duas opções. E escolhendo a melhor parte, com certeza, quer dar tudo de volta para Deus, falar: Ele me dá forças para andar, para brincar, para se alegrar e para sentir prazer. Gente, eu vou falar uma coisa, mas não é para ficar contando para todo mundo. Eu faço academia. E por onde quer que eu vá, em todos os lugares, as pessoas me olham com a minha dificuldade e falam: você é um exemplo de motivação. Em todo lugar que eu vou. Eu vou falar o porquê. Eu já fui no hospital, no médico, para fazer exames muitas vezes. E a minha mãe está aqui para não falar que eu estou mentindo. Um médico falou: é impossível você estar assim. Do jeito que você está, não era para você andar, não era para você falar, não era para você ouvir, não era para você ter uma vida. Mas eu falo: não só eu ando, como eu faço academia para a glória de Deus. Não só eu ouço, mas eu faço parte do louvor. Não só eu falo, mas também eu canto. Não é uma voz boa, mas eu canto mesmo assim, para a glória de Deus. Amém? Então, por isso, irmãos, por isso, eu faço tudo que eu faço com um sorriso no rosto. Que eu sei que tudo que eu estou fazendo é para glorificar a Deus. Tudo que eu faço é para glorificar a Deus. Amém? Prosseguimos. Filipenses 1, do 9 ao 11. Vou ler aqui que é mais rápido. Amém? Pode ler? Então, e peço isto, que o vosso amor cresça ainda mais e mais, em ciência e em todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo alguém, até um dia
sem escândalo algum, até o dia de Cristo. Cheios dos frutos de justiça, que são por louvor por Jesus, são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? O que a gente está fazendo aqui? Nós estamos aqui para quê? Para que o amor de Deus cresça cada vez mais e mais em nós, em nossos corações. Amém? Aqui no versículo 10. Eu estava vendo uma pregação não, um estudo sobre esses 3 versículos, 9, 10 e 11, do Douglas Gonçalves, da Jesuscope. Vocês conhecem? Então, ele estava falando aqui sobre essa palavra aqui, aproveis as coisas excelentes. Eu sei que são mais de uma palavra. Aproveis as coisas excelentes. Aproveis. Ele usou uma palavra assim, que escolham as coisas excelentes. E ele dá um exemplo assim, do mercado. Quando você vai para o mercado com fome, você não faz escolhas boas. Você faz escolhas de acordo com a sua fome. Tipo, um bolo, você pega um bolo. Um salgadinho, você pega um salgadinho. Um refrigerante, você pega um refrigerante. Para matar a sua fome. Mas, como não é a escolha excelente, o que vai acontecer? Você vai ficar gordo, você vai ficar sedentário, você não vai conseguir andar direito e você vai ficar sentindo dor para tudo que você fizer. Agora, outra parte. Você ir no mercado depois de ter comido, com a barriga cheia. Aí sim, aí você vai fazer escolhas excelentes. Você vai escolher um pãozinho integral, você vai escolher um suco natural, você vai escolher... deixa eu ver uma coisa... Enfim, essas coisas seriam excelentes. Então, agora, com isso em mente, tendo isso em mente, isso também. Agora, tendo isso em mente, de você ir no mercado com comida, ele colocou o exemplo assim, o mercado é a nossa vida. Se você viver não sabendo que você é amado, ele colocou a comida como se fosse amor. Se você viver não sabendo que você é amado, você vai depositar o seu amor nas coisas erradas, você vai se frustrar e você vai se quebrar. Agora, você com um amor, sabendo que é amado por uma pessoa excelente, você vai fazer as escolhas excelentes. Você vai viver correto, você vai escolher estar no meio das pessoas certas, você vai entregar o seu amor para quem já te deu amor. Amém? E no fim, você vai receber os frutos disso, que é o quê? Você estar na presença do amor.
Amém? Aqui. Depois de tudo isso que eu falei, uma coisa uma pergunta que eu coloquei: como Deus se deleita em nós? Como Deus se deleita em nós? Alguém sabe? Fazendo a vontade dele. Provérbios 12, 22. Uma das coisas, essa aqui. Tá tudo aberto aqui, gente, mas eu gosto de abrir fisicamente aqui. 22, né? Vou ler aqui. Calma aí. Os lábios mentirosos e abomináveis são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu prazer. Primeira coisa que agrada a Deus, que Deus se deleita. Vocês lembram lá atrás que deleitar é ocasionar prazer, ter carinho, e mais uma coisa que eu esqueci. Quando a gente vive, deixa eu ver aqui, fielmente, quando nós somos fiéis a quê? Fiéis à nossa palavra, o que nós falamos, nós cumprimos, isso agrada a Deus. Deus tem prazer nisso. Amém? Volta um pouquinho em Provérbios 11, 20. Pode ler? Aqui, 11, 20. Aqui. Abomináveis para o Senhor são. Abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Segunda coisa que Deus se deleita em nós é quando nós somos íntegros, de coração íntegro. O que é integridade? Ser verdadeiros com a nossa palavra. Que o nosso sim, sim, que o nosso sim seja sim e que o nosso não seja não. Aqui, terceira coisa que Deus se alegra, se agrada. Salmos 37, 23. Volta um pouquinho aí. Salmos 37, 23. Amém? Posso ler? Aqui diz assim, 23, né? O Senhor firma os passos do homem bom, e o seu caminho se compraz. Calma aí. Aqui. Eu coloquei nessa outra versão que eu coloquei aqui, que é diferente da minha Bíblia. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e deleita-se no seu caminho.
Terceira coisa que Deus se deleita: sermos bons. Amém? Agora eu quero, ainda nesse ponto, Lucas 19, aqui, Lucas 19, do 12 ao 26. 12 ao 26. Que eu não vou ler aqui, que todos aqui já conhecem. Aqui, qual versículo? Acho que é no 13. Depois disse: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Não era essa parte, aqui no outro versículo. E chamou 10 servos seus, e lhes deu 10 minas, e disse-lhes: negociais até que eu venha. Aqui são 3 coisas. Quarta coisa, né? A quarta coisa que Deus tem prazer, quando ouvimos a voz dele. A quinta coisa que Deus faz, que Deus tem prazer, espera aí que eu acho que eu me perdi aqui. Sim. A quinta coisa que Deus tem prazer, que não ficamos parados. Agora, aqui a outra parte. Pulando o versículo. Peraí, qual versículo que é? 15. Versículo 15. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos, a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Aqui, seguindo. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Eu vou ler tudo, melhor. Senhor, a sua mina rendeu 10 minas. E ele disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel sobre 10 cidades. Sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo, dizendo: Senhor, a tua mina rendeu outras 5. E a este também disse: sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste.
Porém ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com os juros? E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. E disse eles: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver será-lhe-á dado, mas o que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Aqui eu li muito, mas voltando lá. A sexta, Sexta coisa que Deus tem prazer, que nós sejamos fiéis com o que Deus confiou em nossas mãos, sendo pouco ou sendo muito. Amém? Aqui eu tenho um exemplozinho para dar para vocês. Um exemplo não, um sentido figurado. Vamos supor que essa pessoa que recebeu 10 talentos seja uma pessoa que recebeu tudo de Deus. Recebeu vida, recebeu fôlego, recebeu tudo de Deus. E já que ele pegou isso e multiplicou para mais 10, é como se fosse uma pessoa que recebeu tudo isso, sabe que recebeu de Deus e fala: a partir disso eu vou viver para a glória de Deus. Aí tudo que ele me deu, eu vou multiplicar e mostrar para as pessoas que foi Deus que me deu. Essa é a primeira pessoa. A segunda pessoa é aquela que recebeu 5. Ela recebeu coisas de Deus, mas não tudo. Mas o que ela recebeu, ela multiplicou, viveu para Deus e entregou tudo para Deus no final. Agora, aquela pessoa, a terceira, que recebeu só 1. Ele recebeu 1 e falou: o que Deus me deu, eu vou guardar, ficar para mim, e não vão falar para ninguém que foi Ele que me deu. Essa pessoa é como se fosse uma pessoa recebeu a salvação de Deus, mas eu não vou usar da minha salvação para anunciar as boas novas a todas as pessoas e assim ganhar mais pessoas para o meu mestre. Essa pessoa foi a pessoa que fez assim: ganhou a salvação, tá bom, eu vou ficar com minha salvação aqui, vou guardar, não vou contar para ninguém a salvação, não vou contar para ninguém sobre o meu mestre. Eu pergunto para vocês: qual pessoa Deus tem prazer? Na pessoa que recebe os dons de Deus e não faz nada, ou na pessoa que recebe os dons de Deus e multiplica, e anuncia, e fala para todas as pessoas? Eu respondo: foi a segunda pessoa que recebeu os dons de Deus e anunciou para todas as pessoas. Amém? Deixa eu ver aqui. Salmos 107, 2.
Salmo 107, 2. Amém? Amém? Eu não lembro agora, é a oitava, sétima? Sétima pessoa que agrada a Deus, que Deus tem prazer. Digam-nos os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. E juntamente com isso eu quero ler Ezequiel 18, 32. Porque não... pode ler aqui? Eu nem esperei. Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. Eu vou dar um exemplo sobre o meu irmão Paulo, quando o Zenon nasceu. Quando o Zenon nasceu, o que o Zenon fez para ser amado? Ele não fez nada, ele só nasceu. E o Paulo já ficou feliz demais, já se alegrou e já quase desmontou de alegria. Amém? Então, a sétima pessoa que Deus, a oitava pessoa que Deus se alegra, a pessoa que aceita ser filho, que aceita viver para Deus. Amém? Deixa eu falar uma outra coisa, que não está aqui, mas eu vou falar. Quando Jesus, vocês lembram da passagem do batismo? Quando Jesus se batizou, uma pomba veio do céu e pousou sobre a cabeça dele. Alguém lembra o que ela disse? Fala, Cris. É isso mesmo, a quem tenho prazer. Olha, Jesus não tinha feito nada, não fez nada para Deus até então, que estava na Bíblia. Não fez nada, mas a simples ação de ele reconhecer Deus como o Pai dele, como reconhecer Deus de quem deu o dom de vida para ele, Deus já disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Agora eu acabei, vindo para o ponto que eu quero falar, que é a minha pregação, de olhando para Jesus, contemplando a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém consegue observar alguém sem estar parado, sem estar em silêncio, sem estar focado olhando para a pessoa? Alguém aqui? Eu já falo, não tem como. Tem que estar em solitude. E aqui eu quero diferenciar duas palavras: solitude e solidão. Primeiro, solidão. Solidão o que é solidão? O Douglas Gonçalves dá uma... Não sei se foi Douglas Gonçalves, mas ele falou que solidão é você estar vazio por dentro. Agora, solitude. Solitude é você, mesmo sozinho, se sentir preenchido.
Quem nunca nos abandona, gente? Jesus. Então, mesmo estando sozinho, nós não estamos sós. Amém? E a partir do momento em que a gente desceu as águas, nós não estamos só. Deus está com a gente. O mais recente aqui foi a Jennifer, que desceu as águas, que tomou essa excelente decisão, obrigado, excelente decisão de viver para Deus, de anunciar para todos o quão bom Deus é. Amém? Eu coloquei a definição de solitude e solidão. Solidão, sentimento subjetivo de isolamento e desconexão. É imposto. Imposto que eu falo não é aquela... Enfim, vocês entenderam. Imposto que eu falo é alguém impõe sobre você. Ou as pessoas impõem sobre você, ou você mesmo impõe sobre você. Um sentimento de desconexão. Agora, solitude. Estado de estar sozinho. É uma escolha consciente de se isolar buscando tranquilidade, agora é a minha parte, focando no mais importante. Então, gente, eu coloquei aqui que é uma escolha nossa. E sendo uma escolha, sendo uma escolha nossa, não tem como a gente sentir vazio, sentir sozinho. Focando nas coisas mais importantes, que é as coisas do alto. Eu quero que abram em Colossenses 3, 2 a 5. Essa foi a passagem que não está aqui, quem falou? O Léo falou na última pregação dele. Vou ler aqui. Pensai nas coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto, mas não nas que estão aqui na terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu coloquei 2. Pera aí. Até 5. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Eu pergunto, gente, tem como não focar nas coisas aqui de baixo e focar nas coisas do alto se a sua vida está preenchida? Não tem, né? Uma frase de um filme que eu li, que eu ouvi, e
E essa frase eu gostei muito desse filme. Não é um filme cristão, mas eu gostei dessa frase, só dessa frase. Eu vou descrever a cena primeiro. Um monge estava com o seu pupilo lá, ele estava com uma xícara e enchendo a xícara, enchendo. Até que um momento a xícara transbordou e começou a vazar para os lados. Aí o pupilo falou: mestre, para, está transbordando, o senhor não está vendo? Aí a frase que o mestre falou: se você encher sua vida, encher, você não vai ter espaço para apreciar a luz. Você não vai ter espaço para apreciar a luz. Gente, eu estou falando aqui, eu não estou falando para a gente viver em silêncio, se enchendo de Deus. Não é isso. Por favor, não confundam. Não é para a gente viver em silêncio, para se encher de Deus. Aqui, silêncio intencional. Mais conhecido como solitude. Aqui, se a gente parar, tiver muitas coisas para fazer e parar, podem ver algumas coisas, tipo ansiedade ou depressão. Ansiedade, que eu vou... Ansiedade pode ser uma arma benigna ou não. Pode ser usado para coisa certa ou não. Filipenses 4:6. Gostaria que os irmãos... Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas obras, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Aqui o que ele está falando? Como a ansiedade pode ser usada da maneira certa. Você está ansioso? Vai orar. Deposita aos pés de Deus. Se ajoelhe nos pés da cruz. Entregue para Deus as suas súplicas, com ações de graça. Salmos, amém. Agora abra em Salmos 94:19. ou 19? Não vou dizer. 94:19. Amém? Todos abriram? Amém. 19, né? Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma.
aqui ele está falando. Eu vou ler nessa outra versão aqui, que quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. A ansiedade, ela pode ser usada como duas... eu já falei isso. A ansiedade pode ser usada como duas armas. Ou a ansiedade a gente entrega para Deus. Já falei isso. Peraí. Deus traz alívio à nossa alma quando estamos ansiosos. E teu consolo trouxe alívio à minha alma. E isso é da maneira certa de usar a ansiedade. Não vou falar da maneira errada que não venha ao caso. Mateus 6:25. Amém? Antes de ler, eu gostaria de falar que foi feito um estudo em pessoas ansiosas. E essas pessoas ansiosas, o estudo foi assim: essas pessoas ansiosas passaram um período em silêncio. Foram dois grupos. Um que passaram em silêncio no dia a dia, em qualquer lugar, e outros que passaram em silêncio na natureza. Depois desse experimento, viram que as pessoas que passaram em silêncio na natureza, a melhora foi muito melhor. A melhora de ansiedade, de preocupação, foi muito melhor. E agora eu quero ler aqui. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que comer, quanto ao que haveis de comer ou beber. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Há mais de 2000 anos atrás, Jesus já falava: vocês estão ansiosos? Fiquem em silêncio na natureza. Porque o silêncio traz cura. O silêncio e olhar para as coisas naturais assim traz cura. As coisas que Deus fez sobre nossas vidas. Amém? Agora eu estou quase acabando. Quase acabando. 1 Coríntios 10:12.
12. Aqui, achei. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Por que eu coloquei isso aqui nesse ponto de silêncio intencional? Porque o nosso coração, irmãos, é enganoso. O que a gente acha que está certo, pode não estar. Peraí, eu vou explicar. Que a gente pode estar até fazendo as coisas certas, mas se a gente não está com a intenção no coração certa, nós estamos pecando. Aqui fala, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O que é mais vantajoso, gente? A gente que pensa estar em pé, fazer o que Deus colocou para a gente fazer, ou abrir espaço em silêncio e deixar o dono da palavra, fazer sobre nossas vidas aquilo que é certo, aquilo que agrada a Ele. Deixar Deus fazer aquilo que agrada a Ele. Agora eu gostaria de abrir com os irmãos Amós 5:3. Amós 5:3. Porque assim diz o Senhor: a cidade da qual saem 1000 conservará 100. Espera aí. Eu acho que eu coloquei errado. 5:13. 13. Desculpa, irmãos. 5:13. Portanto, o que for prudente guardará em silêncio naquele tempo, porque o tempo será mau. Aqui Deus nos aconselha a guardar em silêncio. Mais uma vez falando, abrirmos espaço para Deus agir em nossos corações. Agora, tá acabando. É sério, tá acabando. Êxodo 24:16. Êxodo 24:16. Amém? Êxodo 24:16. E a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 7 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés.
Quantos aqui lembram dessa passagem? Quando Moisés subiu no monte. Quando Moisés subiu no monte, ele não chegou lá e Deus já começou falando com ele. Ele chegou e Deus ficou em silêncio, ficou nesse silêncio. E eu não estou falando para a gente viver em silêncio, pensando em Deus. Viver nesse silêncio, pensando na majestade, na glória de Deus. Não. Para tudo nessa vida tem um processo para fazer. Você vai dormir, você tem um processo para fazer. Primeiro você vai, troca de roupa, coloca a roupa de cama, você apaga a luz, aí você dorme. Não é você chegar lá com a roupa que está e já dormir. Moisés teve um processo para chegar no monte. Um processo para chegar no monte. E esse processo é como se fosse a gente preparando o lugar. Preparando o lugar para a presença de Deus vir. Aí depois de preparar o lugar da presença de Deus vir, aí vem o silêncio. Esse silêncio é para purificar o ambiente, para então Deus falar. Amém? Eu vou falar uma coisa e eu me coloco nesse grupo. O que geralmente a gente faz? A gente chega para orar. A gente chega, dobra o joelho e ora assim: Senhor, venha com a Tua presença, enche nossas vidas em todos os momentos. Aí acabou a oração, tá bom, beleza, Deus, tchau. A gente vai embora. Silêncio, de novo, silêncio na presença de Deus. Abrir espaço para Ele agir nas nossas vidas. Aí, agora eu estou acabando. Se o Ministério de Louvor quiser vir, estou acabando. Abrir espaço. Não é só a gente agir fazendo o que Deus gosta em nossas vidas. Vivendo para Deus, certo? Anunciando sua palavra, certo? Espalhando a glória de Deus, certo? Mas não adianta fazer tudo isso e ficar em silêncio, e não ficar em silêncio para Deus ministrar nas nossas vidas. Fazendo isso, a gente não cresce em amor. A gente não faz o que está escrito em Filipenses. Filipenses não. Deixa eu achar aqui, gente. Calma aí. É Filipenses mesmo. A gente não faz o que está escrito em Filipenses. Crescendo de amor em amor. Crescendo o amor mais e mais em nossos corações. E eu vou falar uma coisa para vocês. Esse silêncio intencional na presença de Deus também faz parte adorar a Deus com todo o nosso ser, com toda a nosso entendimento, com todas as nossas forças. Também faz parte. E se a gente não vive
não faz esse silêncio para Deus agir em nossas vidas, para contemplar a glória de Deus, nós não somos bons adoradores. Nós não estamos vivendo de acordo com o que Deus quer para nossas vidas. E alguém que não está vivendo de acordo com o que Deus quer, não está dando frutos, ele corta e joga fora. Amém? Agora eu peço aos irmãos, a gente já preparou o lugar, nós já viemos, adoramos, já ouvimos a palavra dele, o que ele tem a ministrar em nossos corações. Agora eu peço aos irmãos, abram espaço para Deus. Em silêncio. Deixem Deus ministrar de seus corações. Amém.